Rapaz, começando, né? Cara nova, né? Eu acho que eu não poderia deixar de falar aqui com a cara nova. Tem gente que tá com botox, né? Você fazer botox, cara? Rapaz, fiz uma vez pra nunca mais. É? A gente Não foi fez, fazer. não fez, O que você foi fazer semana passada? A verdade. Tratar as cáries dos dentes. Muito boa noite, gente. Eu sou o Rodrigo. Estamos entrando no ar com mais um News Pod, tá? News Pod, delegado. Plataformas News Rondônia, www.newsrondônia.com.br, News TV, News TV dentro do News Rondônia, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Então quero mandar um abraço, né, desejar a todos aí uma excelente final de noite nesta quarta-feira. E hoje eu e o Matheus estamos recebendo, né, tendo a honra de receber o delegado de polícia aposentado, Dr. Pedro Mancebo. Vou ler rapidamente o currículo dele. Casado, 3 filhos, delegado de polícia aposentado, foi delegado titular do 2º DP de Ji-Paraná por 5 anos, delegado regional também de Paraná por 5 anos e meio, né? Veio para a capital Porto Velho, foi diretor do IICC, Instituto de Identificação Civil e Criminal, por 9 anos e meio. Inovou com o sistema de identificação e olha lá, assinou 550 mil identidades, quase 1/3 da população. mais de 500 mil. Olha só. Né? Além do mais, ele foi diretor-geral adjunto por 1 ano, alcançando o cargo máximo da instituição Polícia Civil. Né? E exerceu o cargo de delegado-geral, né, da própria Polícia Civil por 3 anos e 9 meses. Tendo a honra de exercer também a presidência do Conselho Nacional dos Chefes de Delegados de Polícia, finalizando a carreira na Corregedoria e se aposentado em 2018 com 29 anos de carreira. Você vai contar um pouquinho para nós dessa história, dessa trajetória, fatos ocorridos, né, dentro da própria instituição Polícia Civil e também, né, fatos da política, né? Afinal o senhor, né, foi candidato há alguns anos aí, a alguns cargos eletivos. O senhor vai contar um pouquinho dessa história para nós nesse bate-papo. Quero desejar ao senhor as boas-vindas, obrigado pela disponibilidade do tempo e sinta-se à vontade. Isso aqui é algo que a gente faz assim, sem um script, não existe uma pauta a ser seguida. Bate-papo. Nós estávamos ainda há pouco numa aula, né, falando dos crimes hediondos e a gente pretende continuar aqui. Vou passar a palavra para o meu amigo e daqui a pouco ele dá as boas-vindas ao senhor. É um prazer aqui estar recebendo aqui o professor Pedro, né? Eu gostei das inovações e obrigado aí, Fabiano. Parabéns, Fabiano. Rondônia, parabéns. Na verdade, só melhora, né? O que já Com está certeza. bom, né? E dizer a todos aqui, os internautas, quem está nos ouvindo, eu estou muito feliz de estar aqui. Como sempre, né? Toda quarta eu sou uma pessoa muito realizada por fazer parte sempre, por compor essa mesa. Para mim é uma satisfação enorme. Eu amo estar aqui, eu amo estar sentado aqui, eu amo estar conversando com pessoas aqui. Ao meu lado também. Ao seu lado também, mas pessoas especialmente também com uma boa propriedade também. Tantos quanto nós também, mas propriedade intelectual, como é o professor aqui. Independentemente se o doutor Pedro ele está aposentado ou não, mas vai ser um eterno delegado, né? E a gente sabe, né, que ele, querendo ou não, ocupou o cargo máximo aí, né, da instituição da Polícia Civil. Eu não vou também ser redundante aqui, uma vez que o doutor Rodrigo já especificou a qualificação. Salvo me engano, o senhor é professor desde 94, me corrija se eu estiver equivocado, né? Já lecionou, não sei se o senhor ainda leciona na Católica, parece que lecionou, mas Sim, atualmente está mais na Faro, né? Exato, fiquei na Faro por causa da direção geral. Perfeito, o senhor é paulista, especificadamente do interior. Itapeva, estado de São Paulo. Temos um paulista aqui, viu? E é o seguinte, e é isso. Praticamente, vou deixar a palavra agora com o senhor, senão eu vou ficar muito redundante, mas assim, com muita satisfação, a gente está muito feliz por o senhor ter aceitado o nosso convite aqui. Sei que o senhor é uma pessoa, já foi meu professor, viu gente, né, puxando sardinha, Rodrigo, não fica com ciúmes, por favor, tá? Mas já foi meu professor, um cara altamente leve, tranquilo, sempre com aquele temperamento estabilizado, sempre uma pessoa, aparentemente, pelo menos se foi verdadeiro, se não foi verdadeiro, pelo menos ele enganou bem, mas uma pessoa muito de bem com a vida.
Então, sempre tratou muito bem os alunos, era uma pessoa que, independentemente da sua ocupação social ou funcional à época como delegado, mas sempre foi um cara muito bacana, muito legal. E, mais uma vez, passa a palavra para o senhor. Muito obrigado. Beleza. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os telespectadores, né, do programa NewsPod, né, aqui do jornal News Rondônia. E é um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente comentar um pouquinho, né, do dia a dia da nossa carreira, né, do prolongamento da nossa carreira, como no caso aposentando como professor e a continuidade, aposentando como delegado e a continuidade agora como professor, né? Uhum. Coisa que eu faço também desde 94, ou seja, estou há 27 anos como professor, né? E fui delegado durante 29 anos. Então, e o homem não quer descansar. Quer? E também entrei na política, então a gente não para, né? A gente está sempre achando que pode ainda servir, né, a população, né? Eu sempre fui um funcionário público, né? Sempre serviu, né? Sempre estive do lado de servir o público e acho que ainda posso contribuir muito. Então, por isso, eu me coloquei na política também, né? Ou seja, você tem um propósito. Exatamente. Sempre teve um propósito. Sempre tive um propósito e por isso, né, eu não fiquei quieto, como você falou, né? Eu quero continuar. Eu coloquei meu nome na eleição passada. Tentei em 2018. Né? Aqui vai e volta. Exato. Aqui a gente vai e fala dele. Fala um pouquinho de. O senhor colocou à disposição o nome a primeira vez em qual ano? Em 2018. 2018. Foi depois que eu me aposentei na polícia. O senhor se candidatou a? Aí eu coloquei meu nome como pré-candidato ao Senado. Já botou para arrebentar, viu? Já entrei. Já botou para arrebentar. Lá em cima. Aí, na época, pelo Podemos, né, junto com o deputado Léo Moraes, ele era candidato a deputado federal, eu senador, e era só nós, né, em candidaturas únicas. E deputados estaduais, né, tinha a nominata. Uhum. Nessa situação, eu saí como cargo majoritário, né, e não dependia de coligações. Mas o Léo Moraes dependia de coligações para fazer, né, aquele percentual. Então, nós acabamos fazendo a coligação com o MDB na época e como o MDB já tinha 2 pré-candidatos, que era o Confúcio, né, nosso governador Confúcio e o governador Halpe, senador Halpe no caso. Então eu acabei ficando de fora, então não disputei. Fiz pré-campanha, desci o interior inteiro, né, mas não saí candidato. E na eleição passada eu saí, né, candidato juntamente com a Cristiane Lopes. Tivemos 31 mil votos no primeiro turno e 92 mil votos e 15 no segundo turno. Muito bom. Né? 189% de aumento. Esse aumento foi o maior do Brasil. Né? Excelente. Quase 200% aí de aumento. Ou seja, 95 mil votos? 92.015. Cara, é muito voto, né? É muito voto. E assim mesmo, né? A gente tem hora que brinca, né? Mas de 3, né? De 2 candidatos, nós ficamos em terceiro, né? Porque o prefeito perdeu para os votos para abstenção, né? O prefeito perdeu para abstenção. A abstenção teve 113 mil votos. 113 mil pessoas. Exato. O prefeito veio com 105 e nós com 92. Perdeu. Né? Então, de 2 nós ficamos em terceiro, né? Então, o prefeito ficou em segundo, né? E a abstenção... A abstenção foi eleita, né? Foi... eu já falo que a pandemia venceu essa eleição, né? Porque ela derrubou muita gente, né? E a consequência foi essa aí. Muita gente não quis votar, teve medo. Preocupante, tá, doutor? Essa questão da abstenção nesse percentual. Exatamente. Eu vejo como uma situação que preocupa. Né? Muitas pessoas podem ter usado até o advento da pandemia, né, para não votar. Exatamente.
Ou a própria política, o descrédito da política, que também Exato. nós temos isso. Então, às Por vezes isso, a política Exato, o descrédito na política pode ter sido a motivação, mas a desculpa foi a pandemia. Pandemia, com né? certeza. Pandemia. Então a gente acredita que muita gente deixou de votar porque não queria votar, vamos dizer assim, por revolta, né? E para não fazer um voto em branco, se absteve. E o que levou o senhor a ter essa vontade de, eu vou para o meio político? O que te Atualmente o senhor está na União Brasil, né? Exatamente. Hoje eu estou no União Brasil. Pré-candidato a deputado estadual. Quando eu saí com a Cristiane, ela era do PP e eu era do PROS. Né? Ela foi para a União Brasil e aí eu também fui para a União Brasil. Né? E a gente vai continuar aquela ligação, né? Vamos Só fazer que a ela Cristiane aqui. federal. A Cristiane eu a conheço. E de onde puxou então essa vontade? Agora, essa vontade é o seguinte, em 1988, tem um tempinho, lá tá, em gente? Lá em Itapeva, no estado de São Paulo, eu fui candidato a vereador, certo? Eu já tinha aquela vontade, vamos dizer, eu tinha popularidade dentro do nosso município, né? E acreditei que eu podia ser um representante da população. Eu tive 322 votos e não fui eleito por causa de 22 votos, né? Então, eu fiquei como suplente, mas 6 meses depois eu era delegado de polícia, né? Então, O senhor tinha quantos anos? eu tinha 28 anos, né? Então, eu até falava com a minha mãe assim, né? Graças a Deus eu não fui eleito, senão eu não seria delegado de Qual é o nome da polícia. sua mãe? Wanda Gemiane Mancebo, ela falecida já, mas eu brincava com ela, graças a Deus não fui eleito, né, lá a vereador na época, porque senão eu não teria tido essa carreira de delegado de polícia. Acho que eu nem viria fazer o concurso em Rondônia, porque eu estava em São Paulo, né, se eu fosse vereador. E aí, né, durante o tempo que eu já estava aqui, né, abriu a vaga lá, mas eu já era delegado, eu optei por não aceitar, o outro suplente entrou. Então sim, teve a oportunidade de assumir. Tive a oportunidade até de assumir, mas fiquei de fora exatamente porque eu já tinha a minha carreira, né? Ou seja, uma segurança. Né? Exato, eu tinha uma carreira segura, né? Delegado de polícia. Na época eu era delegado em Ji-Paraná. Com certeza, eu também não teria optado não, também com certeza, né? Certeza. A minha vontade de ser delegado também, ela nasceu lá em Itapeva, né, em cima de pessoas que se propuseram a correr para a carreira também. Então, o que acontece? Eu tenho um irmão que foi diretor-geral aqui em Rondônia, e eu também fui diretor-geral. Então, a única família no Brasil que já teve 2 irmãos diretores-gerais de Polícia Civil é a família Gemiane Mancebo, né? Mas vamos dizer assim, a pessoa que trouxe assim, aquele ânimo de vir para cá, né, inclusive para o meu irmão e depois para mim, foi o Dr. Humberto Vasconcelos, né, que os mais antigos vão lembrar aqui, porque ele era delegado da Polícia Federal, certo? Aí ele era superintendente em Recife e foi convidado pelo Jorge Teixeira para ser o secretário de Segurança Pública em Rondônia, certo? Então ele veio para Rondônia, né? E o primeiro concurso que surgiu para mim, depois que eu me formei, foi Rondônia. Aí eu vim em 87 aqui, não passei, voltei embora. Em 89 surgiu um novo concurso, de novo em Rondônia, né? E não abria concurso. Tanto é que o da Polícia Federal, que a minha vontade era fazer concurso na época para a Polícia Federal. E o concurso da Polícia Federal foi aparecer em 1994. Você já estava com Eu já quantos anos estava com 5 anos, já estava indo para a primeira promoção, já tinha ido para a primeira promoção quando surgiu o concurso. Falei, rapaz, já sou delegado, não quero mais saber de mudar, não. Tá bom demais. Não vou correr atrás de concurso mais. E já estava dando aula, não estava? Isso que eu ia Em perguntar. 94 já estava dando aula na Ubra, em Ji-Paraná. Ji-Paraná, aí, tá vendo? Comecei lá como professor, tá? E falando de professor, né? A gente estava tendo uma aula agora há pouco. Pois eu não sei se tem algum assunto antes de eu já chegar a abordar. Eu fiquei pensando assim, se eu já abordo sobre a questão da parte criminal, porque querendo ou não, é a parte que, dentre outras, é o que o senhor mais domina. Dentre outras, é claro, né?
Mas sempre foi na área criminal, a questão da docência. Sempre lecionei penal e processo penal. Estava falando agora há pouco, vamos entrar nesse assunto, no caso da Daniela Pérez. E antes de eu falar da Daniela Pérez, já só para os internautas entenderem, a gente estava discutindo, que a gente vai falar isso, o que acontece? A gente estava falando de casos que deram repercussão de âmbito a nível nacional. E a gente estava conversando que é sempre a partir desses contextos que se cria uma necessidade para a criação de projetos de lei, evidentemente, ou quer seja para a criação de uma tipificação penal, quer seja para uma elevação do grau da pena, enfim, da dosimetria da pena, o que quer que seja. E aí, o senhor estava comentando sobre o caso da... Daniela Pérez, 92, onde aquele ator que contracenava com ela, que era atriz também, da Rede Globo, Guilherme de Pádua, veio a assassinar numa determinada situação. E daí criou-se eu vou deixar ele falar melhor, com mais propriedade, porque ele estava contando, então é mais interessante ele falar do que eu. Com certeza. Por favor, à vontade, tá, professor? Aqui, então, vamos falar aqui da evolução da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos. Né? A Lei de Crimes Hediondos, na realidade, ela nasceu depois de uma pressão jornalística. E, principalmente, eu coloco aqui como a pessoa que mais bateu no legislativo para que nascesse a lei, foi o Arnaldo Jabor, que recentemente faleceu, né? O Arnaldo Jabor, ele fazia comentários, né, e ele perguntava no finalzinho do programa: e aí, o que é crime hediondo? E encerrava o programa dele. Porque na Constituição já tinha. Porque a Constituição, em 88, falou-se que os crimes hediondos seriam insuscetíveis de graça, anistia e liberdade provisória. Mas o que é crime hediondo? Ninguém sabia, né? Aí, em 90, o Arnaldo Jabor, logo após aquele episódio do sequestro do Abílio Diniz, ele começou a pressionar, certo? Quer dizer, a própria imprensa começou a pressionar. E o Arnaldo Jabor, ele pegava sempre um tópico para poder fechar com aquela crítica ao legislativo, né? O que aconteceu? O legislativo, rapidinho, criou a Lei de Crimes Hediondos. Criou com tanta pressa que, veja só, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado no dia 12 de julho de 90, certo? E a Lei de Crimes Hediondos, na pressão, ela foi sancionada no dia 25 de julho de 90. Veja só, a Lei de Crimes Hediondos entrou em vigor na data da sua publicação, enquanto que o ECA entrou 3 meses após a publicação. Por quê? Entrou em vacatio legis, justamente para que ela entrasse em vigor exatamente 3 meses depois, no dia 12 de outubro, Dia da Criança. Dia da Criança. Certo? Então, Collor de Mello planejou tudo isso, para no Dia da Criança ele dar como presente o cancelamento da lei anterior, que era o Estatuto do Menor, né, para fazer o Estatuto da Criança, era Código do Menor, para fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma das coisas que a gente percebeu na época foi que o estupro, né, ele veio no ECA, no Estatuto, dizendo que, se for menor de 14 anos, a pena será de 4 a 10 anos de reclusão. E o crime de estupro era 3 a 8. Então ele passaria de 4 a 10, certo? Correto. Ou seja, vai aumentar. Correto. 13 dias depois, o legislador esqueceu que tinha passado de 4 a 10 e criou a Lei de Crimes Hediondos e incluiu como hediondo o crime de estupro. E colocou uma pena nova para o crime de estupro, assim como para todos os crimes que considerou hediondo, certo? Então o estupro passou a ter uma pena de 6 a 10. O cara já senta com 6. Exatamente. Então, dia 25 de julho, a lei considerou estupro 6 a 10 anos. 3 meses depois entra em vigor o Estatuto da Criança e a pena para menor de 14, 4 a 10. Como é que fica essa questão do Instituto lá atrás? Pois é, Damásio de Jesus, ele entendeu, tanto é que nos códigos de normas, né? Exatamente. O Damásio de Jesus, ele entendeu
que a vontade do legislador era aumentar a pena, certo? Então, no direito penal é assim, se é para diminuir, sempre o que mais diminui. Se é para aumentar, é o que mais aumenta. Entendi. Certo? Ok. Não é aquele negócio, sempre em benefício do réu, não é não. Se é para aumentar, é a que mais aumenta. Então, na situação da lei que vem para aumentar, é a que mais aumenta. Mas nessa situação aqui, a lei já aumentou para 6 a 10. E a nova lei que ia entrar em vigor ia para 4 a 10. Ou seja, passaria a ser vantagem estuprar menor de 14. Porque a pena era 4. 4 a 10, enquanto a outra era 6 a 10. Certo. O que aconteceu? Damásio considerou que o legislador teve a intenção de aumentar, ele revogou por conta própria e nunca colocou no código dele. Mas todos os códigos saíam porque estava na lei. Somente em 96, quando houve a crítica também jornalística, é que o legislador revogou aquele parágrafo do ECA, né, acabando com aquele 4 a 10. Por quê? Porque teve advogado que chegou ao cúmulo de pedir para o juiz, excelência, meu cliente estuprou menor de 14, o senhor começou a pena com 6. Porém, o ECA... E o ECA fala que é 4. Né? Então, esse absurdo, né, foi sanado 6 anos depois. Aí vem... Após críticas da mídia. Aí vem o homicídio da Daniela Pérez pelo Guilherme de Pádua lá, né, que repercutiu a nível nacional. A Glória Pérez, mãe dele, autora mãe dela e autora de diversas novelas da Globo, ela fez um abaixinado. Eu não lembro a motivação, eu confesso que eu não lembro a motivação desse crime. No caso, ele queria ficar com ela e ela não queria ficar com ele, né? A princípio foi essa situação, porque eles tinham um romance na novela, mas na vida real não tinha nada a ver. Ele é casado. Ele era casado. Então, veja só, a partir do momento que a Glória Pérez fez um abaixinado e não conseguiu passar de 700 mil, até porque dá trabalho, né? Você tem que estar o tempo todo na rua e com várias pessoas para poder conseguir um abaixinado, né? De 1 milhão de pessoas para transformar aquilo em lei, né? Que é o necessário. Aí o que acontece? Aí a Globo assumiu, né? E o Arnaldo Jabbour foi quem bateu de frente de novo, né? E aí o que aconteceu? O legislador, em 94, né, colocou o homicídio qualificado como crime hediondo, porque tinha esquecido. Aí renovou a lei de crimes hediondos e colocou o inciso 1, o homicídio, porque não era. O homicídio não entrou como crime hediondo, né? Aí entrou o homicídio qualificado e o homicídio simples só em caso de quadrilha, né? Aí, Perfeito. Então, o homicídio passou a ser crime hediondo, tá? Daí nós tivemos o quê? Okay. A lei de tortura. A lei de tortura, lá na Constituição, falava que os crimes hediondos, os crimes de tortura, os crimes de terrorismo e os crimes de tráfico de entorpecentes serão insuscetíveis de graça, anistia e tal. Né? E o que é crime de tortura? Aí aquele episódio ficou de novo, Arnaldo Jabbour, não me lembro muito bem, eu acompanhei isso aí, ele de novo questionando o legislador, o que é crime de tortura, afinal de contas, né? E aí, com essas críticas, né, e com um vídeo que apareceu clandestino, um vídeo clandestino que foi encaminhado para a Globo, mostrando uma blitz da polícia, né, com agressões dos policiais. Aí acordou o legislador. Em São Paulo, onde foi em São Paulo, eles estavam no 6º andar, o cara filmando do 6º andar. E a pessoa parava, teve gente que atravessou, a polícia atirou, né? Então aquele episódio, graças a... Diadema, eu acho que... Isso. Não era, eu acho que pronto. Graças à pressão jornalística, o legislador definiu o que era crime de tortura. E o crime de tortura você já senta com 2 anos e ele não tem... Exatamente. Regime fechado, tá? Regime Eu ia fechado, pedir para fazer uma outra pergunta, mas continua a linha de raciocínio. Só para fechar agora. Em 98, a Globo de novo fez uma investigação e descobriu uma indústria vendendo anticoncepcional feito somente com farinha de trigo. Aí
Crítica de novo, Romeu Tuma e Serra sentaram e fizeram uma nova alteração na lei de crimes hediondos, colocando como falsificação de medicamentos como crime hediondo, né? E aí faltou só o quê? Faltou só o terrorismo. O terrorismo está lá na Constituição, que é crime hediondo, mas quais são os crimes de terrorismo? Né? E aí, em 2014... Recente. Não, em 2006, teve um episódio em 2006 que jogaram aquelas bombas em Ministério Público, PCC no caso, jogou bomba no Ministério Público, jogou bombas em ônibus, né? Eu não lembro, tinha 12 anos. E aí o que aconteceu? Fizeram a investigação e conseguiram pegar uma das pessoas que jogou bomba em ônibus, né? Incendiou o ônibus. Chegou na delegacia, o repórter perguntou para o delegado: o senhor vai indiciar essa pessoa no crime de terrorismo? Afinal de contas, estão criando um terror aqui na cidade de São Paulo, no Ministério Público, ninguém mais quer trabalhar, os ônibus ninguém quer mais entrar. Daí ele falou assim: ué, mas já foi criada essa lei? O delegado, assim, com muito sarcasmo até, ele falou: ué, mas já foi criada essa lei? Né? Daí ele falou: não sei, eu estou perguntando para o senhor. Daí ele falou: não, eu só vou colocar ele aqui no crime de explosão. Por quê? Porque não tem definido. E a resposta do delegado foi assim: a resposta que eu dou para o senhor é o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Né? E aí, o que aconteceu? Ficou o crime de terrorismo sem definir. Aí, em 2016, o legislador, na pressão de novo, né, a questão era: vai vir 132 países aqui no Brasil para a Olimpíada. Vem países que são inimigos mortais dos Estados Unidos, né? E ninguém vai tomar nenhuma providência. Aí nasceu a lei do terrorismo, né? Então precisou ter a Olimpíada em 2016 aqui no Brasil para poder nascer a lei. Por quê? Porque ficaram com medo de acontecer alguma coisa e cair lá no artigo 1º, de novo, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Então a lei de crimes hediondos é pressão, e eu falo assim, é da Globo. Sempre Arnaldo Jabor esteve à frente. Sempre a imprensa a imprensa. A força, né? E eu falo o Arnaldo Jabor, eu falo a Globo por causa do Arnaldo Jabor, que era incisivo. Todo o jornal, ele terminava com aquela crítica para o legislador, né? Então acabou tendo essas mudanças aí. E é uma das leis que aconteceu assim, né? O senhor, no caso, resume de que todo o contexto, né, de nível nacional tem que ser, ele precede a questão de uma criação de lei. E assim que a gente, querendo ou não, vai se readequando, né? Evoluindo, querendo ou não, a legislação. Eu sei que o senhor é estudioso dessa parte. E o senhor falou um pouco sobre a questão da tortura, né? Que, sim, querendo ou não, existe no Brasil ou a questão de uma agressividade estrutural dentro da cultura policial. Exato. Né? E o senhor acha que... E o senhor também, se eu não me engano, o senhor já foi corregedor da Polícia Civil. Sim. O senhor poderia compartilhar um pouco com a gente o que o senhor acha? Teve uma evolução, teve uma melhoria ou não? Se poderia associar, querendo ou não, um pouco lá atrás sobre a questão... não vou pular as etapas não, que eu tenho outras perguntas, mas vamos... Primeira pergunta é essa. No caso aí, eu acredito assim, o policial, ele é treinado. Ele é treinado para vamos dizer, a abordagem, e para uma abordagem simples, para uma abordagem especial, né, e uma abordagem perigosa, né? Ele tem habilidade, porque ele aprende a utilizar a arma, né? E dentro da estrutura da academia de polícia é muito, né? Nós temos psicólogos que dão aula no período de academia. Então, é batido essa parte. Além de tratar de crimes, de procedimentos, né? É visto essa ação policial que pode ocasionar uma tortura, né? Porque hoje a tortura, o que é? É você causar sofrimento físico ou mental, né? Então, qualquer sofrimento físico ou mental que o policial venha causar, né? Ele vai responder. E a corregedoria, nesse ponto, né, eu tenho que bater palma para a Polícia Civil, que ela é bastante atuante, né, e reprime mesmo, né, aquele que age de forma errada, né. Então, eu falo assim, honestamente, do meu ponto de vista, eu sempre fui contra a violência.
Eu acho que nós temos meios, e eu posso dizer que sou precursor aí da Draco, né? Trazendo a maior estrutura e tecnologia justamente para você não precisar pegar na pessoa. A Draco foi criada na sua gestão como... Ela começou na gestão do Dr. Claudio Honor, né? E eu implementei e consegui muitos equipamentos de tecnologia mais moderna. Justamente para quê? Porque você, a partir do momento que você tem... que nem relacionado à parte ambiental, né? Não, Draco é crime organizado. Ah, tá, desculpa. Tá. E o Instituto de Identificação, como diretor também, o que eu fiz? Eu peguei toda a estrutura para a parte criminal. Por quê? A partir do momento que eu chego numa residência e coloco o dedo aqui, a minha impressão já ficou, certo? Então, quando eu pergunto para você, você esteve nessa residência e você responde que não, aquela resposta é insignificante para mim, porque o perito já me disse que ele esteve na residência, porque a impressão digital dele estava lá no copo ou na garrafa, né? Então, é essa tecnologia que a polícia precisa e que as polícias estão se modernizando justamente para quê? Para acabar com qualquer tipo de violência, né? É muito melhor você corrigir a violência com meios tecnológicos do que você tentar mudar o caráter do policial. Porque aquele policial violento é difícil de trabalhar com ele, né? Mas muda. Muda quando? Quando ele sofre alguma sanção, né? Seja administrativa ou seja penal. Hoje eu tenho reparado que as polícias têm muito utilizado a questão de câmeras, né? Exato, nos nós temos muito... Isso está reunido associado à questão que a adoção das suas políticas públicas sempre foi a questão da melhoria da segurança pública, né? Exato, eu vejo assim, né, que nós temos aspectos, né, que dificultam segurança pública. E quando eu falo aspectos que dificultam segurança pública, nós colocamos aqui governo, prefeitura. Por quê? Porque a iluminação pública é um dos aspectos que prejudica a segurança pública, né? Então, são situações que a gente tem que ter o engajamento, não só de polícia civil, militar, rodoviária, federal, mas sim também dos governantes, né? E as consequências, os resultados, geralmente, nós, da segurança pública, nós enxergamos na onde? Lá dentro do hospital, ou seja, dentro da saúde, né? Então, o engajamento tem que ser de todo mundo, até do secretário de saúde, secretário de educação. Agora, se combate violência, se combate crimes, com educação. Na minha opinião, veja só, como é que se combate um crime de violência doméstica? Ultrapassado, não, doutor, com todo respeito. Não, veja só, violência doméstica. A pessoa convive num ambiente violento, certo? Convive num ambiente violento. A tendência natural é ele manter aquela ideia, né? Então, se você leva para a criança o ensinamento de que aquilo é crime, de que aquilo não pode ser feito, né? Então, eu acredito que a educação ajuda muito, né? Não é a principal, mas ajuda muito a combater a violência. E eu acho que, historicamente, para acabar com a violência doméstica, que é um dos principais problemas que nós temos, é exatamente a falta dessa educação infantil, né? Um crime que a gente vê com muita dificuldade de reprimir é exatamente o feminicídio e o homicídio. Por quê? Porque, em regra, quando acontece um homicídio, acontece o quê? Em 4 paredes, um feminicídio em 4 paredes, né? Difícil de você prevenir, né? Como é que você previne que um casal vai brigar e que naquela briga vai acontecer uma morte? Então, não é fácil de você combater aquilo. Então, como é que você combate? É educação, blitz, pegando armas, né? Diminuindo o armamento, né, daqueles que não podem usar armas, né? E ações contínuas no sentido de combater, né? Eu acho que o crime infelizmente, é o crime mais complicado de você reprimir. É o homicídio e o feminicídio, né? Mas tem solução, mas não é a curto prazo, é a longo prazo. Em razão da própria educação, né? Exatamente. Eu acredito que a educação pode ser parceira nesse caso aí, né?
Eu tenho um apontamento, Pode mas falar. não. Pode falar. Tá, vamos lá. O senhor está falando a questão do homicídio e o Infanticídio, feminicídio, enfim. É. Estava vendo um podcast de uns delegados, enfim, para tentar me preparar aqui para dialogar com o senhor. Apesar de ser dificílimo isso aí, ele vai contra, por exemplo, o seu pensamento. Apesar de que eu não estou falando se eu concordo ou não, né? Ele falou sobre a questão desse discurso ultrapassado com relação à melhoria de educação básica, enfim. Ele já é mais agressivo. Ele já fala que sobre um apontamento de uma elevação. Vai transparecer muito clichê o que eu vou falar aqui para os ouvintes, aqui para o senhor também, né? Mas para a elevação da pena. Mas ele fala assim, não é para elevar a pena de todos os crimes, de forma alguma. Ele só falou assim, quer garantir uma qualidade de vida aqui para os brasileiros? Faz o seguinte, só eleva a pena do crime de roubo. O crime de roubo, porque ele é um crime muito odiado. Né? E a questão do crime de roubo, corrija se eu estiver errado, doutor Pedro, se eu não me engano, é uma pena mínima de 6 a 10 anos, né? Se eu não me engano, 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos, né? Mas se pegasse... Aí ele vai para um pensamento mais agressivo, eu queria saber a sua opinião, não estou falando que eu estou certo, é de que se colocar uma pena, no mínimo 10, o peão vai pensar 10 vezes antes de cometer esse crime. E aí foi quando, antes de iniciar aqui a gravação, nós estávamos conversando um pouco sobre a comparação, né, desses crimes, os mesmos crimes cometidos aqui no Brasil e também lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Sei que o senhor é um estudioso sobre a legislação penal, mas sei que o senhor também não é obrigado a ficar estudando legislações de outros países. Sim. Mas, por exemplo, um crime de furto lá, a pena mínima é de 8 anos. A pena mínima, pelo menos, foi o que o próprio dialogador lá desse delegado mencionou. Bem, doutor, sei que eu estou falando muito, mas assim, vamos tentar especificar aqui, como sempre também o doutor Rodrigues sempre tenta me corrigir. Vamos especificar aqui a pergunta, né? A elevação da pena resolve? Em regra, ela assusta, certo? Ela tem, sim, um envolvimento forte no sentido de inibir o crime, mas eu vejo assim que assim como você relacionou, né, legislações estrangeiras, né, e comportamento estrangeiro com relação à forma de tratar o crime, né, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos situação em que se a pessoa foge do flagrante, a polícia persegue, né, e, se necessário, para parar a pessoa, ela atira, e se acertar nas costas, não tem problema nenhum. Ou seja, tem uma maior liberdade de agir a polícia, diferentemente daqui. Aqui no Brasil, o policial tem que ultrapassar a pessoa para tirar de frente. Ou seja, espera receber o tiro para depois reagir. Se ele apontar para as costas, ele está... Né? Infelizmente, a nossa legislação é assim. Né? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu vi isso numa revista, não sei se é verdade, certo? Eu estava deitado na rede, minha mãe estava com uma revista daquelas que lê novela, né? E tinha lá uma página, eu me interessei. Roberto Carlos, a pessoa perguntando para ele qual foi a sua maior vergonha na sua vida, né? Ele falou, a maior vergonha minha foi nos Estados Unidos, na Quinta Avenida, quando eu saí de um show, né? E entrei numa limusine, joguei a garrafa de cerveja pela janela. E a polícia automaticamente estava atrás, ligou a sirene, parou a limusine, fez eu descer, pegar e colocar no lixo que tinha na lixeira, né? Ou seja, se não fizesse, iria ser conduzido, mas como ele fez, então se livrou, né? Então, veja só, a cultura nossa admite isso aqui no Brasil, né? Não faz. Então, as culturas são diferentes. Lá em Buenos Aires, eu fiz um doutorado lá, não concluí, mas eu fiz tentei fazer, né? Excelente. Mas eu fiz durante 4 vezes, eu fui para lá e cada vez que eu ia, ficava 20 dias, né? E os policiais ali naquela principal avenida de livrarias do centro ali, eles andavam com um cacetete de madeira, né, bem mais largo que essa garrafa aqui, e que saía da cintura aqui até a canela, né? E alguém se constrangia com isso? Ninguém se constrangia com o fato do policial estar com aquele cacetete. E aqui no Brasil foi obrigado a tirar dos policiais, porque era constrangimento, né?
consideraram aquilo constrangimento e foi tirado dos policiais. E o daqui era de borracha, né? E lá é de madeira mesmo. Né? Então, a arma constrange menos, né? Veja só, eu me sentia super seguro perto daqueles guardas, daqueles policiais. Né? Por quê? Entender, né? Porque o cara está ali preparado e com instrumento para defender caso seja necessário. Mas não, a população brasileira acha que é constrangimento. Nós falamos há pouco de homicídio. Agora uma dúvida como aluno aqui, eu vou dar uma de aluno aqui. A questão do latrocínio, o roubo seguido de morte. Então, o homicídio nós sabemos que a competência é do Tribunal do Júri. Por que o latrocínio não? Deveria haver uma readequação dessa legislação penal. É o seguinte, né? Se o latrocínio, o final do latrocínio resulta na morte. Resulta na morte. Mas o latrocínio, ele está dentro dos crimes contra o patrimônio. Pô, formalmente isso é lindo, cara. Formalmente é lindo, mas na prática é uma vida que você tira, né? Exatamente. Mas a pena é alta do latrocínio. É isso, elevadíssima. É mais alta que o do homicídio. Elevadíssima. Só que a diferença é que não vai para o júri popular, e sim mas para permanece a audiência. sendo hediondo. Agora, a pena do homicídio, né, a pena do homicídio hoje ela está de 6 a 20, o do homicídio qualificado 12 a 30, né, e o latrocínio 20 a 30. Então veja a diferença aí. Ele é muito mais pesado e é resolvido numa audiência. Não precisa de 7 pessoas para ajudar o juiz decide na audiência. Né? Então, eu acho que é muito mais pesado para o réu. O senhor falando realmente, eu relembrei. É muito mais pesado para o réu ficar na audiência do que vir para o júri popular. Né? Então, é a maior pena prevista. Né? Hoje as penas aumentaram até 40, antigamente era só até 30, mas agora pode chegar até 40. Mas o critério de ser... não ser do júri popular é exatamente por quê? Porque a pessoa visava o patrimônio e para garantir que ficasse com o patrimônio, ele precisou matar. Então, se ele matou em razão do patrimônio, o patrimônio que vem em primeiro, né? E aí ele responde por latrocínio. Vamos dar um exemplo, assim, bem claro para o internauta, porque nós temos afinal a sociedade, ela nos assiste, aí eles podem... Um exemplo clássico. No caso do latrocínio, seria aquela pessoa que, após, né, pegar celular, um bem, um carro, um celular, né, vamos dizer, a pessoa tenta pegar de volta aquilo e você, para garantir, você dá o tiro. Né? Então, isso seria latrocínio. Tem a situação também que já me perguntaram, por que aquele estupro, né, que resulta a morte não é também de competência do júri, né? Por quê? Exatamente porque a intenção do agente não era de matar, né? E com a violência colocada para estuprar, a vítima chegou a falecer. Então é estupro seguido de morte e pena maior que o homicídio também, 24 a 30. Né? Isso é bem alto. Então, e resolve-se como? Numa audiência, não precisa do júri popular. Então, bem mais severo, né, do que o júri. Né? Acredito eu que o júri é mais tranquilo para o réu, porque ele tem não só uma cabeça, mas 7 cabeças para pensar. Né? A gente está falando um pouco sobre severidade de pena. A gente estava também conversando aqui, antes de iniciar aqui o... Eu não sei se eu fugi da resposta da pergunta anterior. De forma alguma, não, de forma alguma. Estava falando sobre a questão da majoração, da elevação da pena do crime de roubo. A gente estava conversando também de um crime que é um crime muito brando. Aparentemente, ele transparece ser uma conduta muito pouco lesiva. É a questão da receptação. Só que a gente esquece, né, que a receptação, ela alimenta, querendo ou não, o furto e o roubo. Né? Deu um exemplo, por exemplo, deu-se um exemplo com relação ao ferro velho. Um peão chega lá e fala assim, eu quero... O meu carro é bem difícil de peça, né? Que é captiva. Chega assim, eu quero uma porta roxa da captiva. Você quer? Já tem um grupo já para justamente, por exemplo, isso aconteceu muito em São Paulo. E vai lá e manda levar a peça, manda, querendo ou não, enfim, furtar. E aí, ou seja, o furto, ou independentemente o roubo... A receptação seria o carro-chefe, né? Exato.
Então a receptação eu também vejo assim. Agora a receptação tinha que ser elevada. A receptação eu também vejo dessa forma, que deveria ser A depender elevada do a pena, contexto. e principalmente naqueles casos dolosos mesmo, né? Por exemplo, eu já aprendi receptador, né, de um motor de uma Kombi. O cara era dono de uma retífica de motores, né? E ele colocou um motor praticamente novo numa Kombi, certo? E quando a polícia chegou e ele tinha acabado de montar, né? Pelo número do motor, conseguiu saber que aquele motor era de outra Kombi, né? E aí ele falou, não, eu comprei, a pessoa veio, ofereceu, eu comprei. Nem imaginei que era furtado. Daí, quanto custa esse motor para o serviço que o senhor está fazendo aqui? Né? 5 mil. Quanto o senhor pagou? 300. O senhor não desconfiou que era furtado? Né? Então, essa pergunta que mais dói, né? Porque o cara pagou 300, vai vender por 5 mil, vai vender por preço de mercado, mas comprou por preço irrisório, ele responde lá pelo crime de receptação. E chega na aí delegacia, a pena fiança de 1 a 2, 3 salários mínimos e sai. Exatamente. Então, são situações que deveriam, sim, serem aumentadas para inibir, para coibir aquele tipo de procedimento, né? Agora uma pergunta, né, bem, eu acho que o Matheus também tem. Algum caso durante a sua carreira inusitado, algum caso de repercussão, da sua carreira dos 28 anos, 29 anos que o senhor esteve aí dentro da polícia, né, teve algum caso emblemático? E antes de eu responder, eu prometo que é o último comentário meu, é o último. A gente já está indo para o final. Já está indo para o final, é o último, já parei, pronto, eu já encerrei meus comentários. Que nem a gente estava falando sobre essa questão por exemplo, agora da receptação, os casos, por exemplo, de tortura que estava tendo uma enxurrada lá em São Paulo. Depois, depois desse tortura não, me perdoe, sequestro. Os sequestros relâmpagos. Sim. Depois criou-se a questão de projeto de lei para elevar a pena. Reduziu drasticamente isso aí. Por isso que eu mencionei um pouco sobre a questão de elevação, querendo ou não, da pena, enfim, para reduzir a questão da criminalidade, enfim, no Brasil, que é um dos maiores índices que existe aí no mundo. Mas, foi o crime de roubo, o crime de extorsão e o crime de extorsão mediante sequestro. O peão pensa 10 vezes antes. Que entrou essa lei, né, aumentando as penas, colocando um parágrafo dentro desses artigos justamente para inibir. E com certeza inibiu, com certeza diminuiu. Né? Eu acredito que não só a lei ajudou a inibir com relação ao tamanho das penas que foram impostas, mas as tecnologias que vieram também para as polícias. Por quê? Porque nós temos que se adaptar à evolução do bandido. O bandido, ele toda vez está na frente, né? E nós temos que estar na frente, nós temos que investir. Só que, exatamente, os crimes inteligentes, né? E o estelionato, não sei se você viu, ele agora passou a ser mediante representação, né? Agora passou mediante representação. Não vou mentir, não sabia. Agora recente, a lei bem nova. O Código Penal a gente tem que estar sempre atualizando porque jeito, ele muda e pega você de surpresa, né? Você nem imagina o estelionato. Todos os crimes contra o patrimônio são público incondicionado. E o estelionato agora é pública condicionada à representação. E antes de falar do caso emblemático, eu quero saber uma coisa. Desde a faculdade o senhor tinha esse bigode. Faz quantos anos que você não tinha esse bigode? Tem quantos anos? Fala aqui pra mim. Eu sabia que ia vir. Eu tô com essa dúvida desde quando ele chegou. Esse bigode aqui, ele tá comigo desde julho de 89. Por que julho de 89? Nunca tirou, desde 89? Academia de Polícia. Eu cheguei na academia e falei assim, rapaz, falaram pra mim assim, rapaz, tem cara de novinho. Né? Aí, daquele dia em diante, eu deixei o bigode para ver se parecia mais sério. Nunca vi sem bigode, mas vamos lá, sobre casos emblemáticos. Algum caso emblemático, doutor, nessa trajetória, nessa história, né, nessa contribuição para a sociedade? Veja só, nós tivemos casos que repercutiram, né, que teve a nível nacional, foi a Operação Apocalipse. Na época eu era o diretor-geral da Polícia Civil. Relembra essa operação? Essa Operação Apocalipse, ela pegou, né, pessoas que trabalhavam com, além de crimes envolvendo tráfico de entorpecente, tinha golpes de cartão, né,
E foi aquela que na Assembleia, isso, envolveu a Assembleia Legislativa, envolveu presidente da Assembleia. Muitas pessoas, funcionários públicos, né, funcionário fantasma. Então teve um monte de crimes, né, no aspecto administrativo, teve também algum envolvimento com drogas, né, e cartões, né, muito dinheiro envolvido em compras de veículos, em venda, de tudo baseado em cartões, né. Então foi uma operação que repercutiu, saiu até no Fantástico da época, né. Mas nós tivemos, só naquela minha gestão, né, nós tivemos mais de 50 operações. 2015, 2016? No caso de 2013, que foi quando começou o auge das operações, até 2015 nós tivemos mais de 50 operações. Agora, a polícia está super veloz com esse equipamento, com essas coisas que estão chegando, né, que teve mais de 70 operações agora, recente na gestão do Dr. Samir, que está de parabéns aí, porque a coisa flui. Quando eu falo 50 operações, não é 50 operações aqui em Porto Velho, é Polícia Civil do Estado de Rondônia, né? Então teve em Vilhena, teve em Cacoal, em Presidente Médici, em Ji-Paraná, né? Teve envolvimento de parlamentares, teve de prefeitos, ex-prefeitos, né? Então teve muitas pessoas, além também de a gente ter, né, um engajamento aí, né, de operações conjuntas com o GAECO, né? Agora, a operação que nós fizemos que mais assim, vamos dizer, me deixou triste pelos resultados, né, foi um assalto que teve em Ji-Paraná e foi em Ouro Preto, né, e eles fugiram para Ji-Paraná e as pessoas estavam utilizando o fuzil R15, né, e numa dos momentos que nós se aproximamos deles, eles entraram na mata e nós fomos atrás, né. E eu lembro que um policial militar, ele quando a pessoa, imagine uma pessoa de fuzil aqui, né, virar e atirar sem rumo para trás, né. Fuzil R15, que a munição é gigante, né. O que acontece? A pessoa entrou atrás de um tronco, né, que vamos dizer que fecha isso aqui, mais ou menos, um tronco de cerca, ponta de cerca, e ele entrou atrás. A munição atravessou aquele tronco, né, de 70 centímetros, né, atravessou e bateu no rosto e rasgou tudo ali. Matou na hora o policial. Então foi uma ação, nós tivemos resultados bons, né, que foi pego o pessoal depois, mas teve baixas, né? Então quando tem baixa a gente lamenta. Entristecido. Teve um delegado também que faleceu mais ou menos. Teve, em 89, quando eu entrei na polícia, mataram um delegado. Recente também o doutor. E agora o César Pisano, isso, né, foi morto, foi o doutor José Carlos Dias, também teve uma ação, né, que a pessoa matou ele lá em César Pisano na época era secretário de César Estado. Pisano era, né? Secretário, era meu colega de turma. Secretário de né? Estado. Era secretário adjunto na época. Entendeu? Olha, isso é um caminhando pro final, né? Ó, já estouramos. Já estouramos, na verdade, né? viu, doutor? Já estouramos. Se tiver alguma ponderação alguma final. Ponderação, consideração. Olha as anotações dele. Ó, gente, eu vou fazer uma consideração. Quais são as suas pretensões agora na política, já que o senhor já está nessa trajetória agora? Quais são as suas pretensões ali para a própria segurança pública, que eu vejo que é o seu carro-chefe, né? A própria segurança. Quais são? Eu vejo assim na política, né, que a gente tem que dar prioridade para aquilo que a gente conhece, né? Então, por exemplo, eu sou da área da segurança, eu sou da área da educação, então são duas áreas que eu quero trabalhar e eu sei que são duas áreas deficientes demais, né? Colocando aqui junto com a saúde, acho que são as duas mais importantes aí, né, que merecem uma prioridade. Eu vejo aqui no estado de Rondônia, uma das principais deficiências da polícia é a fronteira, né? Fronteira hoje, o policial que veja só, e nós inovamos nos concursos, fazendo com que as pessoas sejam lotadas lá em Costa Marques, lá em São Miguel, né, lá em Guajará, lá em Nova Mamoré,
justamente para poder suprir as fronteiras e as pessoas irem para lá obrigatoriamente porque passou e a vaga era lá, né? Mas que incentivo tem para essa pessoa ficar lá, né? Então, uma das coisas que eu quero trabalhar é exatamente prover essa dificuldade, que não é só da polícia, mas é na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública. Todos esses órgãos têm dificuldade de manter servidores nas áreas de fronteira. O problema nosso aqui hoje é legislação. Por que é legislação? E é por isso que eu falo de estar pré-candidato a deputado estadual, para mexer na legislação. Porque hoje, para efeito de exército, Porto Velho é fronteira. Por quê? Porque ele faz divisa. Então, a partir do momento que Porto Velho faz divisa, se a pessoa está em Nova Califórnia, se está em Extrema, que tem uma delegacia, né? Porque em Nova Califórnia seria a Polícia Militar, né? Se ele está lá em Nova Mamoré, né? Ele está praticamente na fronteira. Mas aquele que está aqui na capital, aqui, no centro urbano da capital, né? É considerado Porto Velho, assim como Nova Califórnia. Extrema, Nova Califórnia, isso. Né? Então a dificuldade é essa aí. Por quê? Porque a hora que você pensa em fazer a gratificação de fronteira para aquelas pessoas que estão na área de fronteira, e vamos colocar assim, a 20 quilômetros da fronteira, 30 quilômetros da fronteira, você acaba, que nem Porto Velho, né? Nós temos pessoas, nós temos 500 quilômetros de Porto Velho, né? Se você for, eu que corri a política aqui de Calama a Nova Califórnia, dá 500 quilômetros, né? Porto Velho, acho que é a única capital que faz divisa com outro país. Exatamente. Então, é muito extenso. E a gente, não só pensando nessa situação, mas prover, né, essas regiões é uma das metas. Trabalhar com reconhecimento, com promoção, com forma de treinamento, né? Oferecer treinamento, capacitação, que eu acho que, e meios, né? Eu acho que o deputado pode fazer isso? Pode, né? Através de emendas nós conseguimos quantas e quantas coisas. A Draco inovou com emendas, o Instituto de Identificação renovou com emendas, né? Para comprar o quê? Para comprar material, para comprar materiais tecnológicos para aprimorar a investigação criminal, né? Então, a criminalística hoje depende e os deputados têm feito emendas. Então, essas áreas que... O Legislativo tem contribuído, então, com o Executivo nesse sentido da questão da segurança. Exatamente. Eu não posso negar aqui que a polícia tem bastante benefício com relação à compra de equipamentos, viaturas, né? Viaturas não, porque agora é tudo alugado, né? Mas já tivemos lá atrás, né? A van, por exemplo. Que ambos, tanto a PM, tanto a APC? Isso, ambos. As duas, né? Eu falo assim, no Instituto, por exemplo, nós tivemos uma van que veio de emenda parlamentar, entendeu? Então, nós levamos, e o que uma van interessa para o Instituto de Identificação? Pô, nós aproximamos a parte social da polícia à população, ou seja, vai chegar a identidade lá longe, né? E vai uma equipe dentro de uma van. E quando você está só com o carro, você não consegue levar nem material, né? Você põe 4 pessoas, já acabou o espaço, né? Então, numa van não, você leva material, você leva mesa, você leva tudo, né? Tudo aquele material, geralmente já vem logística toda desmontável, né? Justamente para poder atender as situações. Então, é nessa desenvoltura que eu quero atuar, né? Tanto na área da segurança como na área da educação, buscando a melhoria, né? Eu acredito que a educação, por exemplo, né? Quando se fala em educação, não se fala no meu nível, no caso, eu sou professor de faculdade, mas nós temos que pensar na educação lá da criança. Nós temos que pensar que a educação, ela movimenta também o agro. Por quê? Porque a merenda escolar, se ela vir de um alimento saudável, né, nós estamos promovendo não só a criança, aquele estudante, mas também a agricultura familiar. Então, muitas coisas estão interligados, né, que um deputado pode sim planejar e executar de forma que atenda
não só um setor, mas diversos setores, né, da população. Eu desejo sorte nessa empreitada, sucesso na sua caminhada, parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Obrigado. O senhor tem muito ainda a contribuir pelo que eu vejo pelo estado de Rondônia, pelo conhecimento, pelo gabarito que o senhor tem. Obrigado. Tá? E aquele ditado, né? Deus não capacita, Deus não escolhe. Você é excelente Deus nessa não frase. escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso é um ditado que É a sempre frase Deus abençoe. marco dele. E eu desejo E faz que o todo senhor seja sentido. bem-vindo, né? Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que volte mais vezes. Tá certo. Espero que volte como deputado, Se Deus quiser. né? Esteja aqui sempre conosco para essa aula, tanto de vida quanto de essa aula, essa parte jurídica, né? O senhor é um penalista aí de primeira e meus parabéns. Não, peraí, antes quero lhe parabenizar aqui, ó, o copo, né? Aqui, Ó, vamos o presente, falar, né? Ó, o presente tomando da direção. água com a minha fotografia aqui na... Presente da direção do Mauro Brisa e do Fabiano Coutinho, né? Isso aí. Um copo que o senhor vai levar lá para o seu escritório. Não esquecer da gente, viu? Né? Pra Nunca não esquecer esquecer da que gente, esteve viu? aqui. Esse marco aqui, tanto é que eu sempre prezei por deixar a minha fotografia lá para o É. telespectador ver. Ó o marketing. ó E o faça marketing. faça inveja para os amigos, para que eles venham aqui também, nos exatamente. prestigiar. Ah, Tá com vendo aqui, certeza. ó? Porque Sempre pra é nós- muito bom. Para nós é um prestígio ter todos os nossos entrevistados aqui, né? A gente aprende cada dia mais com cada entrevista. Nós sugamos o máximo de conhecimento de quem está aqui do outro lado conosco. Porque, querendo ou não, como eu falei, né, o senhor vai ser sempre um eterno delegado, às vezes outros vendo também, pode ser, querendo ou não, incentivo para vir, que eu já chamei outros, ficaram um pouco receosos e tudo mais, e às vezes a sua presença, querendo ou não, pode confortá-los no sentido de uma aceitação para poder comparecer aqui. Mais uma vez, agradecer a todos aí que estavam aqui conosco até o presente momento, agradecer o convite, a aceitação, né, do nosso convite por estar aqui. É o que o senhor bem mencionou, né, sobre a questão que o senhor vai contribuir com a sociedade e com suas políticas públicas naquilo que o senhor domina, que querendo ou não é a educação e a segurança pública. E eu acredito que de uma forma muito acertada, se porventura o senhor há de querer, em nome de Jesus, viu, assumir a posição de deputado estadual, eu sei que o senhor vai adotar uma boa gerência em onde o senhor pisar. Exato. Certo? Obrigado. E é isso aí. Pois é, eu optei, né, pelo União Brasil justamente porque a gente saiu, né, na eleição passada junto com a Cristiane Lopes e ela veio agora, né, como pré-candidata a federal. Então, para não dividir votos, né, eu saí a estadual, ela saiu federal no mesmo partido e vamos trabalhar juntos, né, pré-candidato ainda, né, mas com a esperança de que dentro do partido a gente tenha assim uma vaga, porque acredito que o nosso nome, né, já está trabalhado. Com certeza. Com a eleição bem recente, né, ele já está trabalhado. Então agora é ir atrás, continuar né, o trabalho. E, né, perseverar no sentido de mostrar, né, quem sou. Como hoje aqui, né, mostramos que eu sou professor, que eu sou delegado, que eu prezo pela família, né, eu sou contra a violência, mas agradeço a todas as leis que fizeram com que se punisse com maior severidade aqueles que agridem policiais, né, que veio novas leis aí. Por quê? Porque o policial é um herói anônimo que está aí para nos defender, né? Então, a violência, eu sou contra a violência, porque na minha forma de ver, veja só, se você tem o domínio de uma pessoa, vamos dizer, de um preso, e agride, você já está errado. Mas se você age para não sofrer a violência, você está certíssimo. Aí você age com aquilo que a gente estava falando no começo. Né? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever. Né? Então isso aí eu sou a favor e defendo, né, se precisar, um policial nessas circunstâncias, assim como fiz na corregedoria, né? Mas a partir do momento que ele está sob a sua custódia, aí sim você erra quando você comete o abuso, né? Mas
Última pergunta, o senhor gostou ou não gostou? Gostou? Rapaz, O senhor gostou? Eu adorei essa entrevista, a forma como foi feita, né, esse bate-papo gostoso. Né, eu tinha feito um roteiro aqui. A gente fica feliz. Eu não sei nem onde eu acho o roteiro, mas... Eu vi ele olhando aqui. Eu acho que eu falei um pouquinho daqui, depois daqui, Não, depois mas do é lado, assim que né? funciona aqui. Eu acho que o bom, Matheus não falou que era assim. É assim que funciona aqui. E é isso aí. Então tá, Doutor, obrigado, a até a vocês. próxima Tá e certo. volte sempre. Encerra. Tá certo. Vamos lá? Ah, não. Encerramento é com você. Não, então tá, gente. Muito obrigado mais uma vez aí, agradecer a Deus por tudo, agradecer a vocês por estarem conosco até agora, né? Nós somos dois chatos aí que estamos mas agradecer aos nossos colegas advogados que nos acompanham, né? Muitos, olha, tô assistindo, quando eu vou. E a gente vai colocando, vai adequando, tá? Muito obrigado a todos por estarem conosco até agora e semana que vem tem mais. Eu não sei quem é semana que vem, mas o Matheus sabe. Mas né, não sei a agenda, não vi, né? Vou perguntar do diretor daqui a pouco. Mas semana que vem tem mais, 18h30, mais um News Pod. Deus abençoe, fiquem com Deus. E uma boa noite. Boa noite. Tchau, obrigado, tchau. gente. Tchau, Obrigado tchau. ao Mauro Brisa, né? E parabéns a vocês. Obrigado, também, viu? tá bom? Parabéns pela condução do... Tchau, tchau.